A questão número 15 fala aqui sobre números, dobro do número, triplo do número, quer que você descubra o número. Um número natural é menor do que o dobro de outro número natural, e este último é menor do que o triplo de um terceiro, também natural. Se esse terceiro é menor do que 200, então o maior valor possível para o primeiro número é... Olha só, um tipo de problema diferente, né? Não é comum aparecer isso. Não é aquele tipo de problema padrão que a gente vê muitos deles, mas esse problema aqui realmente é um problema diferente. Então, a princípio, nem teria uma maneira assim padronizada de fazer um desenho ou um diagrama apresentando isso aqui. Vamos tentar desenhar isso aqui no rascunho. Olha só. Um número natural é menor do que o dobro de outro número natural. Somente essa parte aqui. Como é que a gente faria isso aqui? Tem dois números envolvidos e diz que um número é menor do que o dobro de outro. Como é que a gente escreveria isso? A gente pode fazer assim, ó. Um número natural, vou representar por essa barra. E o dobro de outro número natural, esse tem que ser menor do que esse dobro. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o dobro um pouquinho maior do que ele. Então isso é um número natural e isso aqui é o dobro de um outro número natural. Então digamos que esse outro número natural seja isso aqui. Então, esse é o primeiro número, esse aqui é o segundo número. Vou anotar aqui, vou chamar de primeiro, tá? Esse primeiro aqui é menor do que o dobro de outro número natural. Vamos chamar esse outro aqui de segundo. Só para a gente não se perder. Então, esse outro número natural, aqui está o dobro dele, esse é menor do que o dobro desse, certo? Agora esse restante aqui. E este último quem? Esse último aqui, quer dizer, o segundo, esse último é menor do que o triplo de um terceiro. Então, vamos fazer esse número aqui sendo menor do que o triplo de um terceiro. Esse tal triplo poderia ser alguma coisa assim. Basta que seja um pouquinho maior, já é suficiente. Ó, isso aqui seria o triplo do terceiro. Então esse outro é menor do que o tal triplo de um terceiro. Então esse terceiro, já que isso aqui tem que ser o triplo, esse terceiro seria assim, a terça parte disso, né? Então esse terceiro número, vamos que seja isso aqui. Aqui, o tal terceiro número. Então é isso que ele está falando. Temos aqui três números, primeiro, segundo, terceiro. Esse é o segundo número, isso aqui é o dobro desse segundo, esse é o terceiro número e esse é o triplo desse terceiro. Então ele falou que esse número é menor do que o dobro desse e que este aqui não é o dobro, é esse aqui que é menor do que o triplo de um terceiro. Então é isso aqui que a gente tem que desenhar. Vamos colocar aqui melhor esse desenho. Então isso aqui é o que o problema está falando. São três números naturais que ele está falando. Esse aqui que eu chamei de primeiro, um número natural é menor do que o dobro de um outro. Isso aqui é o dobro desse outro. E esse tal outro, quer dizer, esse último aqui da frase, é menor do que o triplo de um terceiro. Esse é o terceiro. Então, esse aqui é o diagrama que representa o que o problema está falando. Aí ele coloca essa condição. Se esse terceiro número é menor do que 200, esse aqui é menor que 200, então o maior valor possível para o primeiro número é... Aí a gente tem que fazer com atenção, né? Olha só. Esse número aqui é menor do que 200. Então, esse número poderia ser abaixo de 200? Poderia ser 199? Poderia. Ele é 199 ou menos. Então, eu vou escrever aqui. Esse número, ele é 199
ou menos. Eu vou fazer essa simbologia aqui. 199 menos significa 199 ou menos. Por que eu inventei isso? É porque eu fiz a figura muito espremida, né? Para escrever ou vai ficar muito espremido aqui. Então, 199 ou menos. Agora, isso aqui é o triplo desse número. Então, o que a gente pode falar sobre esse triplo? Se esse número aqui é 199 ou menos, será que isso aqui pode ser o triplo de 199? Sim, esse aqui pode ser o triplo de 199, ou então um valor menor. Porque esse número pode ser 199. Se esse número for 199, então o triplo dele vai ser 3 vezes 199. E 199 vezes 3 dá quanto? 597. Então, esse limite máximo aqui, ele vale 597 ou menos. Vou anotar assim, 597 ou menos. Tá, então esse tal triplo, ele vale 597 ou menos. Agora, esse número aqui, ele é menor do que o tal triplo, não é isso que ele falou aqui? Esse último é menor do que o triplo do terceiro. E esse tal triplo é 597 ou menos. E esse segundo número tem que ser menor do que esse tal triplo, né? Então, esse número aqui, o segundo número, ele tem que ser o quê? Tem que ser abaixo disso aqui. Então, ele tem que ser 596 ou menos. Claro, para ficar abaixo disso, ele tem que estar... Ele só chega no máximo, só é permitido a ele chegar no máximo até 596. Então, esse, para ficar abaixo desse, ele tem que ser 596 ou menos. E o dobro dele? Para que a gente precisa do dobro dele? Para comparar com esse aqui, ó. Porque ele falou que esse número é menor do que o dobro desse. Então, o dobro desse, ele pode chegar no máximo até quanto? Olha, esse número aqui, ele pode ser no máximo 596. Se ele for 596, quanto seria o dobro dele? 596 vezes 2. Então, 596 vezes 2, isso aqui dá 12 vai 1, 19 vai 1, 11. Quer dizer, esse tal dobro aqui, ele vale 1192 ou então menos. Ele chega no máximo a 596. Então, o dobro dele pode chegar a 1192, mas ele também pode ser menor do que isso. Então, 1192 ou menos. Sendo assim, o tal número que foi dado, o primeiro número, ele tem que ficar abaixo desse tal dobro aqui. Se esse tal dobro é 192 ou menos, e esse tem que ser menor, ele tem que ser o que esse aqui? Para ficar abaixo desse, que ele falou que é menor, ele tem que ser 1191 ou menos. Pronto, se você mantiver isso aqui, esse número sendo no máximo 1191, ou seja, pode ser um valor menor, você vai estar obedecendo a todas essas condições aqui. Esse número é menor que o dobro desse, e esse aqui é menor do que o triplo desse. Então, a pergunta... Então, o maior valor possível para o primeiro número, olha aqui, o primeiro número, o maior valor possível para ele é qual? Ele tem que ser 1191 ou menos. Então, o maior valor possível para ele é 1191. Pode ter valores menores, né? Porque é 1191 ou menos. Então, 1191, olha aqui. 1191, resposta correta. Letra E de eco.